Fala Minas Agora vai mostrar como a crise na logística, que se arrasta desde a pandemia da Covid-19, tem impactado na elevação dos preços dos produtos por causa do aumento no frete dos transportes marítimos. Outro fator também tem gerado essa crise são os conflitos no Oriente Médio, que desde dezembro do ano passado tem impactado diretamente os custos do frete marítimo global, que praticamente, gente, dobrou de preço, viu? Outro ponto são os atrasos nas rotas globais que afetam diferentes setores do e-commerce a frigoríficos. Outro ponto também é a falta, gente, de containers. Pois é, tá faltando containers em todo o mundo. E que pode, isso pode afetar o preço da mercadoria que você está querendo comprar. Muitas vezes, você pode até não notar, mas muitos produtos sofrem aumento nos preços por causa do frete. E isso está ligado a essa logística, de transporte da mercadoria. Outro fator, que eu acredito que você também não saiba, é que uma série de fatores, que começaram com a pandemia da Covid-19, elas têm, provocado aí uma das maiores crises da logística, da era moderna. E isso pode sim e já está afetando muitas empresas no Brasil, mais uma vez dizendo, trazendo aumento dos custos do frete. E por isso, nós convidamos aí ele que é especialista, gente, nesse setor, é a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre essa questão, é o William Dom. Ele é especialista em assessoria aduaneira. William, muito obrigada por aceitar nosso convite, bem-vindo. Eu que agradeço por falar de um tema tão relevante para nós, que afeta diretamente no consumo. E o comércio internacional está um caos, desde a pandemia não se restabeleceu e também desde o consumo aumentou muito, mundialmente falando, com o e-commerce, o aumento das compras e vendas está fazendo com que falte espaço nos embarques internacionais. E para a gente ter uma ideia, tá faltando mesmo containers no mercado? Exatamente, tá faltando, já vem faltando desde a era pandemia, E agora com a BYD que é venda de carros elétricos, fretou espaço de 7 navios para mandar carros elétricos da China para o Brasil. Então com isso está faltando espaço e os armadores reajustaram os valores porque a oferta reduziu de espaço e então aí o frete está na casa de $5.000, até então há 2 meses atrás era $1.000, $1.200. E pelo que eu já li, para trazer esse assunto aqui, pode chegar, dependendo da situação, até $12.000. Até $12.000, não tem um limite, Principalmente por ser poucos armadores, Então, hoje, o mercado de frete internacional, ele é bem restrito a alguns armadores. A rota da Ásia, Brasil, ela tem uma demanda muito grande, porque o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Ásia, principalmente falando de China, E também um fato interessante que é o Mar Vermelho, que fez com que haja mudanças de rotas por causa da greve, E também da guerra entre Ucrânia e Rússia, fez com que mudasse as rotas, aumentando mais ainda o valor dos fretes. E essa mudança, quando a gente fala aí dessa crise no Oriente Médio, a gente nem imagina, gente, que essa crise lá no Oriente Médio, essa briga entre Ucrânia e Rússia pode impactar aqui e a gente acaba não percebendo isso. Mas muitos produtos, principalmente esses produtos que a gente compra aí que vêm da China, eles já estão sendo reajustados justamente por causa desse frete marítimo. E aí eu quero te perguntar, William, como que funciona todo esse trâmite de logística envolvendo container? Então, a logística internacional, ela também, o frete faz base de cálculo dos impostos. Então, ela afeta diretamente na nacionalização da mercadoria, que a Receita Federal impõe esse recolhimento. Então, não é somente o valor do frete em si, os impostos também sobre o frete acabam compondo o custo do produto. Em relação à logística, a falta de container está fazendo com que o aumento do frete não tenha limite, mas há algumas alternativas. Por exemplo, a utilização de um container chamado NOR, que é os containers que a gente pode reaproveitar, que o Brasil utiliza esse container para fazer as exportações de produtos refrigerados e podemos reaproveitá-los na volta nas importações. Então ele tem um custo menor, porque teoricamente ele voltaria vazio
devido às exportações brasileiras. Então, para simplificar, né, vamos dar um exemplo aqui que vamos ver se eu vou explicar certo. Sim. É como se um taxista fosse deixar alguém no aeroporto Sim. e voltasse do aeroporto com outro passageiro. Exatamente. Ele já aproveita a viagem até o aeroporto e depois retorna Sim. do aeroporto com o carro cheio também. Exato. Então, é uma alternativa, uma estratégia da logística internacional que a gente pode utilizar mudando o tipo de container, né? Apesar desse NOR, ele perder um pouco o espaço por causa do motor, mas a diferença de frete é muito grande entre o container convencional e o container NOR. Outra opção é planejar, por exemplo, reduzir a quantidade de mercadorias e trazer cargas compartilhadas, que a gente chama de carga LCL. Ao invés de trazer um full container, um container cheio, você traz metade de um container e compartilha o restante com outras empresas. E aí você paga um frete somente daquele espaço que você utilizou. É mais ou menos como funciona no Mercado Livre quando a gente vai fazer uma compra, né? Isso. Aquele frete full, né? Que Exato. eu sei que eu estou dividindo frete com outras pessoas que às vezes eu nem sei, né? Sim. No comércio internacional é assim, né? Na logística internacional funciona muito bem. Você pode fazer uma programação para o seu estoque, dividir os embarques e pagar um custo bem menor em relação a trazer um full container. E aí a gente falou, né? Você falou também que durante a pandemia o e-commerce aumentou ainda mais, né? Sim, sim. E isso movimentou ainda mais esse transporte marítimo. Mas a gente também notou, né, desde a pandemia até agora, que muitas cargas elas acabaram se perdendo, às vezes com acidentes, transportes, os navios cargueiros que colocavam cargas em excesso, né? Como que funciona nesse caso? Então, nesse caso, geralmente tem um seguro internacional que a gente contrata no momento que embarca a mercadoria. Então a mercadoria já vem acobertada pelo seguro da origem até o destino final. Então a alternativa é contratar esse seguro. Tem o seguro do armador, mas somente para o container, não é o seguro da mercadoria. Então você contratando o seguro internacional, qualquer seguradora pode oferecer esse tipo de seguro que é baixo perante ao risco que você corre. Legal. E aí, só para ter uma ideia, né? Quanto tempo, né, você que trabalha diretamente aí, né? Quanto tempo leva em média para uma compra lá que vai sair lá da China de um container para chegar no Brasil? Porque o pessoal tem curiosidade de saber, isso fica doido para que a encomenda chegue logo. Sim, boa pergunta. O prazo, que a gente chama de transtime, são de 32 a 35 dias, do Porto da China ao Porto de Santos. E acontece que pode gerar atrasos devido a escalas, né? Então tem containers, tem navios que ele faz transbordos antes de vir para o Brasil. Então aí pode atrasar mais 5, 6 dias. Então a gente está falando em média de 35 a 40 dias um transporte da China para o Brasil. E aí quando a gente faz aquela compra lá, né, daquele aplicativo famoso, a gente tem que ter mesmo paciência, porque tem que ter todo esse trâmite aí. Tem que ter todo o trâmite, né? A empresa, quando ela já faz uma compra através do modal marítimo, ela já tem que ter essa previsão, né, de prazos e possíveis atrasos. Então a gente é bem conservador, né? E quem vende o frete também é bem conservador em passar um transtime. Mas um ponto que vale a pena comentar não é somente o tempo. Lembrando que você tem um tempo de ficar com o container, que geralmente são de 15 a 21 dias. Se você não devolver o container depois que ele chega na sua empresa, depois desse free time que a gente chama, você paga diárias e são altas. Então também tem esse ponto que também está ocorrendo no momento, devido a algumas greves que estão acontecendo no Brasil. Os containers estão ficando retidos aqui e faltando containers lá fora também. No mercado. Exato. E aí me fala uma coisa, quando a Receita Federal, né, ela começou a taxar essas compras, né, para dificultar talvez um pouco, não dificultar, mas eu acho que para gerar mais renda aqui para o Brasil, né, cobrando esse imposto, houve uma diferença nessa importação para cá? Na realidade, não houve, porque essa tributação sempre existiu. A única diferença que mudou agora com essa nova lei foi somente ajuste no valor da tributação, das cotas que você pode fazer a compra. Mas a tributação sempre existiu. Porém, quando a gente fala de transporte marítimo, é importação formal. Então, a tributação é de acordo com a classificação fiscal do produto. Então, isso daí não mudou. O frete, ele é o principal impacto e ele também faz base de cálculo dos impostos, né? Então, a gente está torcendo para que passe essa onda, mas um fato relevante também é o consumo. O consumo mundial aumentou muito, o Brasil
está consumindo muito, né? Principalmente agora com essa era de e-commerce, está mais fácil de se comercializar, então a demanda está bem alta. E como que, né, a gente pode avaliar aí que essa crise, né, na logística, né, principalmente quando a gente fala de frete marítimo, pode impactar e bastante, né, algumas empresas Sim. aqui no Brasil? Então, por exemplo, hoje eu estava falando com uma empresa que ela importa cadeiras gamers para venda no mercado eletrônico. E quando ela contratou o frete, quando ela fez a compra da mercadoria, o frete estava em $1.200 e agora está se deparando a quase $7.000. E ele não sabe o que faz. Se ele traz esse frete mesmo e tenta repassar o custo para o consumidor, que provavelmente vai ser difícil, ou se ele espera a baixa e deixa a mercadoria armazenagem na origem. Mas tudo isso tem custo. Ficar na origem também tem custo. Agora, quem fez um planejamento antes desse aumento de frete, ele vai sair na frente, porque ele vai manter o preço e os demais que não tem saída, que não se planejou, vai tentar reajustar e vai deixar de ser competitivo. Para tentar driblar isso, né? Sim. Ou passa esse preço, né, para o consumidor final, ou segura. Então, essas são as duas alternativas. Teria uma terceira alternativa? A terceira alternativa, que eu gosto bastante de falar, é que nós de Minas somos privilegiados. O estado de Minas Gerais tem regimes especiais que possibilita a redução do ICMS na importação. Então você reduz de 18% para 0%. Então as empresas mineiras, elas saem na frente, por exemplo, das empresas de São Paulo. Mesmo tendo essa alta do frete, ela ainda tem essa economia. Então ela não toma prejuízo, deixa de ter aquele lucro almejado, mas mantém a competitividade no mercado. Então a terceira é fazer uma análise tributária. Legal. E aí, quando a gente fala aqui da nossa região, né, nós estamos em Varginha. Para quem não sabe, né, que esteja em outra cidade, você que está aí no norte de Minas e não sabe, você que está aí na Zona da Mata, Varginha, ela tem um porto seco, né? Ele seria ali quase que a mesma coisa de um porto, né? Que está lá na beira do mar, Sim. Mas aqui é um porto firme, né? Em terra. E daqui saem milhares e milhares de containers que vão parar no mundo todo. Há uma vantagem para as empresas que estão aqui na região por causa do porto seco? Com certeza. A vantagem é o regime especial, que possibilita o diferimento do ICMS, que você não paga o ICMS, que é 18%, você paga zero. E também a vantagem é que você consegue fazer uma logística bem mais elaborada do que se você estiver em outro estado. Por exemplo, se você dividir a sua mercadoria de um container para 2 containers, compartilhar com outras empresas, além de você trazer da China compartilhado para Santos, você consegue trazer de Santos para o Porto Seco. E aí, o custo do transporte rodoviário também ele reduz. Esse é um ponto. O outro ponto, você tem a possibilidade de fazer as suas importações, desembaraçar a sua mercadoria sobre rodas no Porto Seco e devolver o container aqui em Minas mesmo, que tem algumas transportadoras que são depot de container, que você não precisa voltar com o container em Santos. Então, além do incentivo do ICMS, você tem uma logística melhor, sem contar que nós estamos 300 quilômetros de São Paulo, 300 quilômetros de BH e 300 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente está na frente por conta dessa estratégia tributária e da localização que hoje nós estamos. Para finalizar aqui, né? Só para tirar uma curiosidade que surgiu aqui, Sim. Em média, o aluguel de um container sai quanto aí? Então, hoje tem uma série de alternativas, né? Para você trazer uma carga de Santos, da China para Santos, $6.000, $7.000. Porém, tem serviços que te alugam um container. Por exemplo, você trouxe uma mercadoria, ela ficou retida na alfândega. Você tem que devolver o container para o armador. Tem empresas que te locam um container para você colocar a sua mercadoria, que é coisa de R$1.000 por mês, que é muito mais barato do que você pagar a estadia de container para o armador. Então, aí hoje no mercado tem essa locação de container, que você vai pagar R$1.000 por mês, 1.200, e devolve o container para o armador e a sua mercadoria fica armazenada no container. Legal. Eu quero agradecer aqui, né, a presença do William Dom, porque eu falo que são assuntos que não estão tão no nosso cotidiano e a gente não faz ideia que um frete marítimo, né, uma crise na logística aí do transporte marítimo pode afetar, sim, o nosso produto que a gente compra lá. Então, Exato. obrigada, viu, William? Eu que agradeço.